Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao curso básico de eletromagnetismo para o ensino médio aqui em nosso canal. Hoje nós iremos discutir campo elétrico, ok? Mas antes de iniciarmos precisamente, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, de se inscrever e de compartilhar com outros amigos para que também possa estar acompanhando esse curso básico aqui em nosso canal. Bom, vamos tratar de campo elétrico. Este é um sumário da nossa aula de hoje. Espero vencer esse programa nesse vídeo. Bom, nós já sabemos que as cargas elétricas interagem entre si quando colocadas uma na vizinhança da outra. E essa interação pode ser de atração ou de repulsão, né? Inclusive, sabemos como determinar a intensidade, a direção e o sentido dessa interação, tá certo? Em outras palavras, nós sabemos determinar a força elétrica que atua, por exemplo, entre duas cargas elétricas pontiformes, tá certo? Agora a questão é, as cargas elétricas, a força elétrica, né, devido às cargas elétricas, ela se dá à distância, né? Podemos dizer. As cargas não necessariamente têm de se tocar, não é? Bom, estou colocando isso porque nós temos, né, uma ideia intuitiva do que é uma força, né? Quando nós empurramos um objeto, por exemplo, nós temos, né, a clareza do que é uma força, né? Bom, pelo menos intuitivamente. Agora, na altura do campeonato, quem está no ensino médio e já está estudando campo elétrico, já tem, né, uma compreensão física mais precisa do que é uma força, né? Do que é uma força. Bom, mas como é que nós podemos explicar, no caso da força elétrica, o aparecimento desta? Ok? Como é que nós explicamos isso? Bom, vamos ao feto colorado para ver algumas simulações que possam nos auxiliar. Veja só, aqui nós temos uma carga elétrica negativa, ok? Se nós colocarmos uma carga elétrica positiva aqui, nós observamos que uma força elétrica de atração atuará sobre essa carga negativa devido a essa carga positiva, ok? Bom, nessa simulação, o que nós observamos aqui, nessa seta, é a força elétrica, ok? É a força elétrica. É tanto que, se eu pegar e colocar uma carga negativa próxima a essa outra carga negativa, nós observaremos a força elétrica de repulsão, tá certo?
nenhuma novidade em relação a isso. Bom, agora veja, é, quando aqui nós tínhamos a representação do vazio, tá certo? Agora vamos colocar uma carga elétrica positiva de 1 nanocoulomb nessa região do espaço. Bom, se nós colocarmos uma outra carga aqui nessa vizinhança, essa outra carga sentirá uma força, ok? Sentirá uma força. Bom, isso acontece porque essa carga aqui, ela altera as propriedades, algumas propriedades do meio, de sua vizinhança, ok? Bom, essa alteração na vizinhança dessa carga, que faz com que, se uma outra carga elétrica for colocada aqui, perto dessa carga positiva, essa outra carga elétrica sentirá uma força elétrica, certo? Veja, vamos pegar aqui um sensor que nos dá um indicativo dessa mudança, tá certo? Na vizinhança aqui. Antes de mais nada, vamos tirar a carga, voltamos para a situação do vazio, e se nós colocarmos um sensor aqui, nós não observamos nenhuma alteração que, que possa, em um primeiro momento, explicar uma possível força elétrica entre duas cargas elétricas, tá certo? Agora, se nós pegarmos uma carga elétrica de 1 nanocoulomb, por exemplo, colocarmos aqui, olha, nós observamos que o sensor identificou alguma coisa. Se eu mover o sensor, o que é que eu observo? Eu observo que esse sensor mostra uma seta que aumenta ou diminui e muda de orientação, né? À medida que eu mudo a posição desse sensor na vizinhança dessa carga negativa, dessa carga positiva, melhor dizendo. Agora vamos colocar uma outra carga nessa vizinhança, mas que seja negativa. Note que, se eu mudar a posição da carga negativa em relação à carga positiva, o sensor também indica uma mudança, né, de alguma coisa aqui nessa vizinhança, que essa coisa, digamos assim, está sendo representada por aquela seta. Note que, olha, o comprimento muda, tá certo? Da seta, a orientação também muda, tá vendo? Olha. E assim vai. Chega até um momento, não sei se eu vou conseguir aqui. Ah, bom, deixamos para um outro momento isso que me veio em mente.
Então, nós estamos vendo que esse sensor está indicando, eu agora irei mudar a posição do sensor, tá certo? Ele está indicando que alguma coisa está mudando, na vizinhança que contém essas cargas, certo? Tem alguma propriedade aqui que está sendo modificada, ou que está se manifestando, né? E é justamente essa modificação, tá certo? Na vizinhança da carga que nós vamos chamar de campo elétrico, ok? Que nós vamos chamar de campo elétrico. De modo que quando eu coloco uma carga elétrica na presença de um campo elétrico, essa carga elétrica sentirá uma força elétrica. É uma situação parecida, né, com o campo gravitacional de algum planeta, por exemplo, o campo gravitacional do planeta Terra, ok? Ela provoca alterações, né? Digamos assim, esse campo, né? Ele se manifesta como alterações na vizinhança do planeta, né? Provocadas, né, pela massa. De modo que a massa é a fonte do campo gravitacional. Agora, nesse caso aqui, do campo elétrico, a fonte, né, está sendo a carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, certo? Seja ela positiva ou negativa. Bom, é o que nós observamos aqui, tá certo? Essa carga aqui, azul, negativa, ela está provocando uma repulsão dessa carga negativa aqui, representada por esse disco preto. E a força está sendo representada por essa seta. Bom, mas se eu quiser ver o campo, nós estamos, essa força aqui é consequência de essa carga estar na presença do campo elétrico dessa outra carga. Vamos observar na vizinhança aqui uma representação do campo elétrico dessa carga negativa. Note, essas outras setas aqui estão indicando o campo elétrico dessa carga aqui, ok? Então, se eu mover a carga, olha, o campo muda, né? Bem como a força, né? Representada por essa seta com com essa cor aí, não sei se é verde, piscina, azul piscina, sei lá, alguma coisa do gênero, tá bom? Se você colocar uma outra carga, olha como o campo na vizinhança muda. E aqui, olha, você já começa a observar, né, essa seta vermelha, que representa a força de atração elétrica que essa carga positiva exerce sobre essa carga negativa. Bom? Bom, depois voltamos para mostrar aqui no feto colorado outras situações. Então, a carga, ela provoca alterações, a carga elétrica provoca alterações nas propriedades do espaço, e é justamente tais alterações
que chamamos de campo elétrico. Ok? Então, aqui nessa figura, nós temos uma ilustração disso. Essa carga Q positiva, tá certo? E, na sua vizinhança, está uma representação do seu campo elétrico. Se nós colocarmos uma carga Q pequena, seja ela positiva ou negativa, na região do campo elétrico, ela sentirá uma força. Nesse caso aqui, olha, que é uma carga negativa, a força é de atração. Nesse caso aqui, olha, onde essa outra carga aqui pequena aqui é positiva, a força elétrica é de repulsão. Agora, as cargas que estão fora, né, desse campo elétrico, elas não sentem nenhuma força. Né? Essas cargas aqui estão representando cargas muito distantes dessa carga fonte, certo? Mais adiante nós vamos entender melhor essa coisa. Bom, então, vamos imaginar essa situação aqui. Uma carga que gera um campo, né, na sua vizinhança. Né? Então, nós podemos dizer com isso que a fonte do campo elétrico é a carga elétrica, ok? E se há uma carga, há um campo, e se há um campo, há carga, fonte daquele campo. E agora o que é que nós vamos considerar? Um ponto que se encontra a uma certa distância dessa carga fonte, né, do campo elétrico. Se nós colocarmos uma carga Q nesse ponto, ela sentirá uma força elétrica. Nesse caso aqui, nós colocamos uma carga positiva no ponto Q, uma carga Q pequena, e ela sentirá uma repulsão eletrostática, porque essa carga Q grande aqui também é positiva. Ok? Bom, lá no campo gravitacional, quando nós vamos calcular a força-peso que atua sobre um corpo de massa m colocado na presença de um campo gravitacional, nós simplesmente fazemos a multiplicação da massa pelo campo gravitacional. Então, por analogia, nós podemos considerar que essa força elétrica vai ser um produto da carga que está na presença do campo, que é essa carga aqui pequena, vezes o campo elétrico. E realmente a força elétrica, que é essa carga que está no ponto P, que nós vamos chamá-la de carga de prova, sentirá pelo fato de estar na presença do campo elétrico, devido a essa carga Q grande, nada mais é do que a carga Q pequena vezes o campo. Nos atentemos, senhores, para o fato de que essa força está sendo sentida por essa carga Q pequena aqui, que está na presença desse campo, que não é gerado por essa carga Q pequena, mas por uma outra carga elétrica. Ok? Então, para você determinar o campo elétrico devido a essa carga Q grande no ponto P, basta você colocar uma carga de prova naquele ponto e usar essa equação para calcular o campo naquele ponto, o campo elétrico. Que nada mais é do que a força elétrica dividida pela carga de prova. Tá certo?
Como a carga pode ser positiva ou negativa, nós vimos que o campo elétrico ele pode ter o mesmo sentido ou sentido oposto ao da força que atua sobre essa carga aqui pequena, desde que ela seja positiva, para que tenha o mesmo sentido, né? Ou negativa, para que tenha sentido contrário ao da força. Certo? A intensidade do campo elétrico nada mais é do que a intensidade da força elétrica dividida pela intensidade da carga de prova. Certo? Bom, uma outra coisa que nós devemos chamar a atenção é para o fato de que o campo elétrico, né, como nós podemos observar aqui, né, por consequência dessa relação, ele se encontra na, na direção, digamos assim, da reta que une a carga geradora do campo e o ponto P, ok? Aonde você colocou a carga de prova. Bom, agora vamos observar uma coisa. Quando vamos lá na simulação do feto colorado, que fica bem interessante ver isso. Vamos limpar tudo aqui, tirar os campos. Vamos colocar essas duas cargas na caixinha aqui. Aqui nós temos uma carga elétrica, certo? Vamos colocar uma outra carga elétrica aqui, mais próximo. O que nós observamos aqui é a força elétrica, né? O vetor força elétrica. Agora, o campo gerado por essa carga, como é que ele se apresenta aqui na vizinhança? Vamos mostrar clicando aqui, olha, em campo. Ora, essas setas aqui, elas representam o campo elétrico devido à carga aqui. Note que aonde se encontra a carga negativa, o campo elétrico apresenta a orientação contrária ao vetor força elétrica, como era de se esperar, certo? Uma vez que a força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, sendo essa carga de prova, essa carga Q aqui negativa, como está representada aqui, olha, essa carga negativa aqui é que está representando aquele Q minúsculo. Então, se a força aponta para a direita, só pode o campo neste ponto apontar para a esquerda. Tá certo? Ora, pouco importa onde você coloca a carga, certo? Você sempre observará que onde você coloca essa carga positiva, você sempre observará que no ponto onde está a carga negativa, esse campo sempre
apontará na direção contrária ao do vetor força elétrica. É por isso que nós vamos dizer que campo elétrico, devido a uma carga elétrica positiva, ele é um campo de afastamento, tá certo? É como se ele apontasse, né, para fora da carga, tá certo? Ele diverge da carga geradora. Agora, se você colocar uma carga negativa, o que é que acontece? Note que o campo, ele continua, né, a estar orientado na direção contrária da força elétrica, que nesse caso aqui é de repulsão, e está representada por esta seta, mas que esse campo associado à carga elétrica negativa, ele sempre está apontando para a carga negativa, tá certo? É como se ele convergisse, né, para a carga, tá certo? E com isso nós dizemos que o campo elétrico de uma carga elétrica negativa é um campo de aproximação, tá certo? Eu vou colocar esse sistema aqui para rodar, digamos assim, tá certo? Eu vou tirar a representação do campo, vou deixar somente da força e olha o que é que acontece. Eu vou colocar aqui para rodar o sistema. A carga negativa aqui, azul, ela é fixa, ok? Vejamos o que ocorre com a outra carga negativa, com essa daqui. Foi embora. Estava havendo uma repulsão, né? Agora, se você coloca. E ela está indo embora aí, certo? Agora vamos colocar uma carga. Agora vamos reiniciar a situação. Vamos colocar uma carga positiva. Ora, nós já sabemos que ela será atraída, né? Será atraída. Vai, tá certo? Bom, agora veja só. Vamos colocar duas cargas positivas com essa configuração aqui, tá certo? Aqui estão as forças que atuam sobre essa carga negativa devido a essas duas cargas positivas. Olha o movimento que essa carga negativa realiza. Não é interessante? Bom, se nós quisermos ter um desenho da trajetória da carga negativa, basta nós clicarmos aqui, olha. Nós começamos a ver a trajetória seguida por essa carga negativa. Certo? Isso é simplesmente fantástico. Muito interessante. Então, nós já sabemos que o campo elétrico, devido a uma carga positiva, é de afastamento. E o campo elétrico, devido a uma carga negativa,
é de aproximação, certo? É de aproximação. Vamos fazer um exemplo, tá certo? Disso que nós já discutimos até então. Ele diz o seguinte: em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontando para oeste, é colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulomb. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newtons na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Ora, se você pega essa carga de intensidade 0,5 microcoulomb, coloca em um ponto do espaço, onde o vetor campo elétrico nesse ponto é horizontal e aponta para oeste ou para a esquerda, como você queira chamar, e que a força que essa carga de módulo 0,5 microcoulomb sentirá tem uma intensidade de 0,5 newtons, mas aponta para leste, ou seja, para a direita. Então, em que situação isso acontece? Se nós olharmos para essa equação aqui, se essa força aponta para a direita e esse campo aponta para a esquerda, essa carga aqui obrigatoriamente tem que ser negativa. Logo, o sinal dessa carga pontiforme é negativo. E ela nada mais é do que menos 0,5 microcoulomb. Agora vamos calcular a intensidade do campo elétrico nesse ponto P. Ora, o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é igual à intensidade da força sentida pela carga de prova dividido pelo módulo da carga de prova. Essa força é de 0,5 newtons, ou de 5 vezes 10 elevado a menos 1. É uma outra forma de representar 0,5 em notação científica. Enquanto que a carga, o módulo é de 0,5 microcoulomb. Ora, em notação científica, isso fica 5 vezes 10 elevado a menos 7. Certo? Simplificando esse 5 com esse 5 e dividindo 10 a menos 1 por 10 a menos 7, obtemos 10 elevado a sexta. Newton por Coulomb, que é a unidade de medida de campo elétrico no sistema internacional, ok? Não chamei a atenção para isso anteriormente, né? Mas você sempre determina, né, a dimensão de uma grandeza física a partir das outras grandezas que você usa para definir a grandeza primeira. Nesse caso, para você determinar a dimensão de campo elétrico, basta você aplicar essa equação, que foi a definição, né, que nós estabelecemos, né, matematicamente, e aí você tem que, no sistema internacional, a força é medida em Newton e a carga em Coulomb. Logo, a unidade de campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb. Ok? Bom, então, aqui está um problema muito simples. Esse campo é o campo no ponto P. Se eu pegar e colocar essa mesma carga elétrica em um outro ponto,
e não o ponto P, e que também não esteja a mesma distância que P está da carga fonte, a intensidade do campo elétrico nesse outro ponto será diferente de 10 elevado a 6 Newton por Coulomb. Certo? Nós veremos isso mais adiante. Bom, e na verdade, até se nós relembrarmos da própria lei de Coulomb, né? Como essa força vai ser, por exemplo, se eu pegar em um ponto, em um outro ponto que não o ponto P, que esteja a uma distância maior do que o ponto P em relação à carga que está gerando esse campo, nós teremos uma força menor. Se a força é menor naquele ponto que nós estamos imaginando, a intensidade do campo elétrico também será menor, certo? E se nós tivermos mais de uma carga elétrica? Ou, e se nós quisermos, desculpa, calcularmos, nós já sabemos o modo de calcularmos o campo elétrico em um determinado ponto do espaço. E nós já sabemos que aquele campo elétrico naquele ponto do espaço é devido a uma carga fonte, não é? Bom, o campo elétrico é intrínseco à carga elétrica, certo? Nós podemos colocar isso em mente, sem nenhum problema, tá certo? Porque é isso que nós observamos. Se tem uma carga elétrica, tem um campo elétrico. Se tem um campo elétrico, existe uma carga fonte daquele campo. Existe uma carga elétrica em algum lugar que está gerando aquele campo, tá certo? Agora, como é que nós podemos determinar esse campo elétrico sem ter que usar uma outra carga, sem ter que utilizar uma carga de prova? Bom, nós sabemos, deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui que possa, não tem. Vamos imaginar a situação em que nós vamos colocar uma carga elétrica aqui, de prova, tá certo? Na presença de um campo elétrico devido a uma carga pontiforme Q grande, tá certo? A intensidade da força elétrica que vai atuar sobre essa carga Q pequena, nós já sabemos que é dada por essa equação. A intensidade da força é igual ao módulo da carga vezes a intensidade do campo. Estando, né, essa carga Q pequena separada por uma distância d da carga Q grande, nós temos isso no vácuo, por exemplo, nós temos a partir da lei de Coulomb que essa força elétrica, essa daqui, nada mais é do que a constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. Ok? Bom, mas essa força elétrica é o módulo da carga de prova vezes o campo elétrico. Então, o módulo da carga de prova vezes o campo elétrico é igual à constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas dividido pelo quadrado da distância que as separa. Simplificando esse módulo de Q pequeno com esse daqui, o que nos resta é que a intensidade do campo, no ponto onde você colocou essa carga Q pequeno, é igual à constante eletrostática vezes o módulo da carga Q grande dividido por D ao quadrado. Ora, essa é a carga que está
gerando esse campo num ponto do espaço que se encontra a uma distância da mesma. Ou seja, que se encontra a uma distância dessa carga aqui. Tá certo? Então, nós já sabemos que esse campo, por essa equação aqui, é colinear a reta que contém a carga geradora e o ponto onde você quer determinar o campo. Nós já sabemos que esse campo pode ser de afastamento ou de aproximação. É de afastamento se a carga-fonte for positiva. É de aproximação se a carga-fonte for negativa. E é esse campo, o campo elétrico, devido a uma carga putiforme, ele obedece à lei do quadrado da distância. Certo? Bom, isso aqui é para uma carga pontiforme. Tá bom? Para uma única carga pontiforme. Mas, se você tiver várias cargas pontiformes, como proceder? Veja, vamos imaginar essa situação. Nós temos aqui um ponto e nós temos 3 cargas na vizinhança desse ponto. Q1, Q2 e Q3. Q1 é negativo, Q2 positivo e Q3 negativo. Nesse ponto P, o campo elétrico divide Q1, assim como o campo elétrico divide Q3, é um campo de aproximação. Tá certo? Ou seja, ele aponta em direção à carga. Então, aqui está a representação do campo elétrico divide Q1 no ponto aqui indicado. Aqui está a representação do campo elétrico divide Q3 no ponto indicado. Campos de aproximação, porque Q1 e Q3 são cargas negativas. E aqui está uma representação do campo nesse ponto devido à carga Q2, que é uma carga positiva. Ora, o campo nesse ponto devido a essas 3 cargas nada mais é do que a soma desses 3 campos. Certo? Esses 3 campos satisfazem ao princípio da superposição, que nos dirá que o campo resultante é 1 mais é 2 mais é 3. Agora, atentemos para o fato de que essa soma é uma soma vetorial e não uma soma entre números, né? Uma soma ordinária, ok? É uma soma entre vetores. Se você tiver, consequentemente, N cargas elétricas pontiformes, tá certo? Distribuídas na vizinhança desse ponto, o campo elétrico resultante, portanto, será a soma vetorial dos campos elétricos devido a cada uma das cargas elétricas que constitui o nosso sistema, ok? Então, para uma distribuição discreta de N cargas elétricas pontiformes, o campo elétrico resultante é a somatória dos campos elétricos de cada uma das cargas, ok, senhores? Vamos para mais um exemplo. Deixa eu colocar isso em tela cheia, que fica melhor de ver. Ele diz: caracterize o campo elétrico gerado pela carga Q igual a menos 2 nanocoulomb no ponto P da figura. Aqui.
O meio é o vácuo, em que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ora, como essa carga aqui é negativa, e ele pede para caracterizar o campo elétrico gerado por ela no ponto P, caracterizar um campo elétrico significa dizer sua intensidade, direção e sentido. A direção tem que ser horizontal, obviamente, certo? Porque é a direção do campo elétrico é aquela que, da reta, que contém a carga geradora e o ponto onde você está analisando. Como essa carga que aqui é negativa, então o campo é de aproximação. Então será horizontal, a direção horizontal e sentido para a direita. E a intensidade? Como é que nós vamos calcular? Ora, como nós sabemos a intensidade da carga fonte e a distância que o ponto P se encontra dela, nós iremos aplicar essa fórmula aqui, que nos diz que a intensidade do campo devido a uma carga pontiforme é igual ao módulo da carga dividido, ou é igual à constante eletrostática, vezes o módulo da carga dividido pelo quadrado da distância. Bom, vamos trabalhar com as unidades no SI, ou seja, no Sistema Internacional. Menos 2 nanocoulomb nada mais é do que menos 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Nano, você pode enxergar assim, é um prefixo grego que significa 10 elevado a menos 9. Então, nós ficamos com isso aqui. Menos 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Vamos transformar a distância, dada em centímetros, para metros. Basta também você olhar esse C aqui como um prefixo grego. Cento significa 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 vezes 10 elevado a menos 2, ou 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ok? E não centímetro, metro. Bom, aqui é metro. Agora sim, vamos substituir na equação da intensidade do campo elétrico de uma carga pontiforme. Nós vamos ficar com a intensidade do campo igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1, tudo isso ao quadrado. Vamos resolver logo essa potência aqui, olha. Isso aqui, 3 vezes 10 a menos 1, tudo isso ao quadrado, fica 9 vezes 10 elevado a menos 2, né? 3 ao quadrado e 10 a menos 1 ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a menos 2. Simplifica esse 9 com esse 9. Fica esse resultado. Simplifica logo esse 10 a nona com esse 10 a menos 9. Vai ficar 2 dividido por 10 a menos 2, que no final das contas dá isso aqui. 2 vezes 10 elevado a 2 Newton por Coulomb, né? Então, você segue o passo a passo como eu escrevi aqui, tá certo? Então, aqui está a intensidade do campo nesse ponto, que é horizontal e para a direita, tá bom? Bom, vamos fazer esse outro exemplo. Ele diz, considere duas cargas pontiformes E igual a 1 microcoulomb. Isso aqui deve ser QA, tá certo? E QB igual a 2 microcoulombs separadas por uma distância de 1 metro e fixas, respectivamente, nos pontos A e B de um plano horizontal, como aqui está, nessa figura. Determine um ponto X ao longo da reta que une as cargas em que o vetor campo elétrico seja nulo. Ora, o campo elétrico devido QA e QB, ele, devido QA será um campo de afastamento, e devido a QB também será um campo de afastamento.
Como nós estamos tratando de uma situação onde nós queremos determinar um ponto no espaço, que o campo elétrico resultante seja zero, veja, só há uma possibilidade de que esse ponto esteja na reta que contém as cargas A e B e entre essas cargas A e B, certo? Porque se você colocar em qualquer um outro ponto, à direita de B ou à esquerda de A, o campo elétrico resultante será diferente de zero, ok? Já que nós sabemos que ele cai com o inverso do quadrado da distância. Bom, então, vamos admitir que o ponto está aqui entre as cargas A e B, como representado nesse diagrama. EB é o campo elétrico de afastamento devido B, A o campo elétrico de afastamento devido QA. Vamos admitir que esse ponto encontra-se a uma distância x da carga A. Então, ele se encontrará a uma distância 1 menos x da carga B, porque a distância entre A e B é de 1 metro. Se daqui para cá é x e daqui para cá é 1, esse pedaço aqui só pode ser 1 menos x. Tá certo? Ora, nesse ponto, o campo elétrico de A tem que ser igual ao campo elétrico de B. São cargas pontiformes, então nós temos que a constante eletrostática vezes o módulo da carga de A dividido pelo quadrado da distância do ponto à carga A é igual à constante eletrostática vezes o módulo da carga de B dividido pelo quadrado da distância do ponto à carga B. Simplifico K0 com K0 e o que nós obtemos é essa equação. Módulo de Q de A dividido por dA ao quadrado igual ao módulo Q de B dividido por dB ao quadrado. Essas cargas nós conhecemos. E como elas estão dadas em microcoulomb, tá certo? Para determinar essa distância x aqui, que é o que nos interessa, nós iremos usar essa equação e vamos substituir diretamente os valores de QA e QB nessa equação, mesmo sem transformar seus valores para a unidade de Coulomb. Por quê? Porque o fator de conversão é o mesmo, né? Nesse caso aqui, tá certo? Bom, então, dA é a distância do ponto A, que nós vamos representar por x, e dB é a distância do ponto em relação a B, que, consequentemente, é 1 menos x. Então, nós vamos ficar dessa equação aqui com esse resultado. Bom? E aí, no lugar de QA, nós vamos colocar 1, que é 1 microcoulomb. No lugar de QB, 2, porque é 2 microcoulomb. E nós obtemos, consequentemente, isso aqui. 1 dividido por x ao quadrado igual a 2 dividido por 1 menos x ao quadrado. Ora, como é que nós iremos resolver isso? Prestem atenção no truque, tá certo? Para agilizar a sua vida. E também você evitar certos contratempos, digamos assim. Você vai tirar logo a raiz quadrada aqui. Esse x, obrigatoriamente, é positivo, e diferente de zero. Certo? Então, tirando a raiz quadrada aqui, em ambos os lados, né, da igualdade, porque nós não podemos alterá-la,
nós ficaremos com 1 sobre x igual a raiz quadrada de 2 dividido por 1 menos x. Tá certo? Isso porque a raiz quadrada de x ao quadrado é x, né? E a raiz quadrada da diferença de 1 com x é 1 menos x. Vamos aproximar a raiz de 2 de 1,41, só para efeito de cálculo aqui. Então, nós ficamos com 1 sobre x igual a 1,41 dividido por 1 menos x. Para resolver essa conta, basta passar esse x para cá e esse 1 menos x para lá. De modo que nós ficamos com 1,41x igual a 1 menos x. Passando esse x negativo para o lado esquerdo da igualdade, ficaremos com 1,41x mais x igual a 1, que foi o que restou, que implica em 2,41x igual a 1, né? Esse resultado resulta dessa soma. Passando o 2,41 para o lado direito da igualdade, ficaremos com x igual a 1 dividido por 2,41, que dará essa divisão aproximadamente 0,41 metros. Essa é a distância que o ponto X se encontra de A. Tá certo? E é assim. Ah, professor, mas se eu tivesse determinada a distância do ponto X em relação a B, não tem problema. Também está correto. Foi simplesmente o referencial que você usou. Bom? Bom, veja só. Eu não vou entrar nesse momento em linhas de força, tá certo? Deixarei para o próximo vídeo, tá certo? Para a parte 2 dessa aula, tá bom? Tem outras simulações que nós iríamos fazer, mas também deixarei para a segunda parte dessa aula, tá certo? Até a próxima. Depois de desfrutar deste conteúdo e de muitos outros que nós já temos aqui no canal, curte, compartilha com os teus amigos, né? Traz eles para também se inscrever no canal e aprendermos juntos. Até mais.